Agora convido vocês a tomarem um café especial comigo. Uma palavra de fé. Vamos nessa! O nosso Café com Fé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amados, chegamos naquele momento que você fica aguardando, onde você sabe que vem fogo do céu, descortinamento da palavra de Deus diretamente para você. Estudos, é a tua palavra amiga no Café com Fé. É isso daí. E antes de começar qualquer coisa, eu quero orar para que caia em terreno fértil. Pai, em nome de Jesus, eu estou diante de Ti, na Tua presença. Pai, levando aqui aos meus ouvintes, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, para que o Senhor fale através do Espírito Santo de Deus, descortine a mente de cada um deles, Pai. Porque às vezes nós temos um ensinamento e um versículo que na realidade, Pai, o Senhor coloca em nossos corações de outra forma, de outra maneira. Que eles recebam com amor, que eles recebam, Senhor, com aquela vontade de aprender. Em o nome de Jesus, usa-me, Espírito Santo, porque eu estou pronta. Eu estou aqui para ser usada, para ser um vaso seu. Eu quero, Senhor, ser usada pelo Teu poder, usada pela Tua palavra, Pai, porque eu quero ser canal de fluir dessas pessoas. Eu quero ser canal de fluir do Espírito Santo para estas pessoas, meu Pai. Porque eu sei, Pai, que foi o Senhor que me colocou aqui. Foi o Senhor que me chamou. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Eu te peço para que caia em terreno fértil, para que eles ouçam com os ouvidos do coração e possam ser praticantes. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos no Café com Fé número 192 do dia 27 de novembro de 2021, no programa Portas Abertas número 212. E o tema de hoje, porque a gente sempre tem que dar um tema, né? Pelo menos fica o nome lá gravado, quando vocês receberem a gravação vocês saberão, né? Hoje é pagar o preço da oração. Esse estudo, inclusive, eu deixei porque ele foi baseado numa pregação que eu ouvi de um ministro de Deus norte-americano, Donald D. Whitney. Ele é lá da igreja Southern Baptist Theological Seminary, ele dá aula lá. E fazendo esse estudo, eu não trouxe igual, naturalmente, baseado. Quando a gente fala baseado é porque eu ouvi, o Espírito Santo me corrigiu e mandou com que eu escrevesse da minha maneira. Então, amados, quando a gente fala baseado, é porque nós ouvimos, fomos tocados para que Deus falou: ide, vai, coloca essa mesma palavra, leve, porque o meu povo precisa ouvir. Agora eu vou começar com vocês. Quantos de vocês já começou a oração assim? Pai, por favor, abençoe a vida dele, eu te peço. Você já orou desse jeito por alguém? Eu posso te dizer que eu já. E sempre que eu começo dessa forma,
soa dentro de mim insatisfatório e insuficiente. Porque eu me pergunto assim: nossa, Pai, que oração de preguiçoso. Essa é mesmo a melhor oração que eu posso fazer por alguém? E às vezes eu me pergunto assim: eu não deveria ser mais específico? É que às vezes, amados, nós não temos assim nas mãos algo para orar pelo outro, porque às vezes o outro não nos dá, né? Mas eu quero te dizer que quando eu faço essa oração assim tão genérica, o que é o genérico? O genérico é o remédio que não é, ele não é o primeiro, né? Muitas vezes eu tremo diante da semelhança que ela possui com a campeã de todas as orações generalizantes. Quando a gente fala assim: olha só, hein? Por favor, abençoe todos os missionários em todos os lugares. A mesma coisa é generalizante quando eu estou aqui e falo assim: eu abençoo todos os meus ouvintes. Ela é genérica porque eu não conheço você. Eu estou transferindo em oração bênção, mas não especificamente para você. Honestamente, amados, sem algum ensinamento sobre o assunto, eu duvido que qualquer seguidor de Jesus ore bem por outros cristãos. Mas penso que a intercessão pelos outros é algo que todo cristão deve querer melhorar. Então hoje eu te trago a oportunidade de você aprender um pouco mais do que é a responsabilidade cristã na oração. Os crentes recebem uma ordem em Tiago 5,16: orai uns pelos outros. Queridos, no contexto imediato da passagem, as intercessões mútuas incluem para serdes curados. Eu quero que você entenda que este é um parágrafo sobre orar com fé por aqueles que estão doentes. Mas, Miriam, você sempre vem com mais. Eu tenho que trazer o mais, que é para poder te ensinar. O resto do Novo Testamento deixa claro que a responsabilidade dos cristãos de orar um pelos outros não se limita às orações pelos doentes. Oi, eu pus um balde de água em você? Sim, porque repetidamente o apóstolo Paulo pede: irmãos, orai por nós. Eu quero que você veja isso como exemplo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 25, e também em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 1. As suas cartas às igrejas dão testemunho de suas orações por eles. Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14. E eu quero ainda te trazer aqui o mestre dos mestres. Mesmo o próprio Jesus pediu as orações de Pedro, Tiago e João no jardim do Getsêmani. Em Mateus capítulo 26, versículos 38, 40 e 41. Quando ele está angustiado, quando ele está ali exaurido, ele pediu para que eles estivessem apostos em oração. Eu quero que você entenda que uma das 4 principais características da igreja em Jerusalém, isso depois de Pentecostes, era que perseveravam nas orações. Atos capítulo 2, versículos 42. Queridos, você ousaria duvidar de que essas orações comunitárias incluíam muita oração um pelos outros? Eu não sei o que você está fazendo hoje, eu não sei se você ora por alguém, mas eu quero que você entenda: se a intercessão pelos outros pode ter se tornado mais comum entre os crentes depois do Pentecostes, não era algo incomum no período do Antigo Testamento. É isso mesmo. Vejamos,
Eu quero te dar um exemplo aqui. O profeta Samuel garantiu a seus irmãos israelitas, em 1 Samuel capítulo 12, versículos 23, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Quando nós não oramos um pelos outros, nós estamos pecando contra o Senhor. Oh, palavra dura, que começou com oração. Sabe, queridos, considerando que suportar as cargas dos outros em oração é algo notadamente cristão. Então, como nós devemos orar um pelos outros? Enquanto cada situação tem as suas especialidades próprias, eu vou citar para vocês algumas maneiras de orar corretamente por outros crentes. Eu não posso deixar de citar aqui as orações de Paulo. É uma maneira. Sempre que você quiser interceder por um irmão ou irmã em Cristo, você nunca fará errado orando as palavras que o apóstolo Paulo foi inspirado para usar quando orou por outros cristãos. Amados, sempre é bom orar, por exemplo, para que as pessoas tenham, olha, presta atenção aí, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Eu acabei de ler para vocês Efésios capítulo 1, versículos 18 a 20. Sabe, queridos, uma grande variedade de orações pelos outros que glorificam a Deus e são ali centradas em Jesus, podem ser encontradas em Efésios capítulo 1, versículos 15 a 23, Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 14, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 9 a 13, e eu termino aqui com 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 13 a 14. Amados, você procurando aí não tem erro, você vai orar especificamente, você não vai cair no erro de tentar em oração tirar a trave dos olhos do teu irmão. Olha Deus falando novamente aqui, porque nós temos inclusive uma outra forma de orar, orando passagens bíblicas. Você pode não só orar as orações de Efésios, mas você pode orar a carta inteira. Assim você pode pedir ao Senhor que ajude seus irmãos a andarem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios capítulo 4, versículos 1. Você não precisa apontar o erro do seu irmão, não precisa querer tirar o cisco do seu olho, basta que ore. Deus deu ali a ordem: orai uns pelos outros. Depois de se deter nesse pensamento por um momento, você pode continuar a orar pela sua humildade e mansidão, com longanimidade, e então para que eles suportem-se uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículos 2. Você viu como é fácil orar pelas outras pessoas, interceder? E continuemos orando assim, dessa maneira, através do restante de Efésios 4, até chegar ao final do capítulo, ou ficar sem tempo. É possível, amados, orar a Bíblia inteira dessa maneira. Mas as cartas do Novo Testamento são particularmente adequadas para isto. Mas além delas, eu recomendo especialmente transformar os salmos em orações. Você já tentou? É lindo, né? E uma outra maneira de estarmos orando corretamente é para que Deus seja glorificado. Você já passou por um momento estranho em que um amigo cristão lhe pede para orar por ele e você não tem certeza de que ele quer pedir é uma boa ideia?
Não sei, alguém já te pediu isso? Ore por mim, ore por isso, isso e aquilo. Sabe, queridos, aqui está algo que nunca é inapropriado pedir em tais situações. Que Deus seja glorificado no assunto. Você ora por alguém e fala: Senhor, fica aí. Seja glorificado no que eu estou pedindo para o meu irmão. Em João capítulo 14, versículos 13, Jesus prometeu: tudo o que pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em todas as circunstâncias, amados, é apropriado orar para que o Pai seja glorificado. Tudo, daí você não erra na oração. Agora, uma das maiores coisas que nós podemos fazer pelas pessoas em quem temos interesse, pais, filhos, cônjuges, amigos, família, vizinhos, inimigos, colegas de trabalho, pessoas necessitadas em todo o mundo, é orar. Orar é a forma que você fala com Deus. Orar é a forma que você está ali falando com Ele. Sabe, talvez a gente não possa oferecer boa saúde, segurança financeira ou proteção para essas pessoas amadas. Mas podemos orar para que Deus as cure, sustente e mantenha seguras. Queridos, já estou quase terminando. A promessa de orar por os outros é um dos melhores presentes que nós podemos dar. Cada vez que buscamos a presença de Deus, a liberação do seu poder em favor de alguém, grandes coisas acontecem. Eu quero que você entenda que é o meio mais eficaz para tocar as pessoas e fazer diferença na vida delas. Olha que presente você pode estar dando hoje para uma pessoa. Olha que presente você pode estar transferindo para mim hoje, orando por mim, pela minha vida, pela vida da minha família. Olha o maior presente que você pode estar dando para o seu amigo, chegar nele e falar assim: oi, eu estou orando por você. A oração mais importante que nós podemos fazer pelos outros é que venham a conhecer melhor a Deus e que Ele os ajude a compreender a sua vontade. Nós podemos orar para que o nosso próximo cresça em sabedoria espiritual e viva de maneira honrada. Nós podemos orar para que se pareçam mais com Jesus e produzam o fruto do seu Espírito Santo. Porque eu creio que você ora isso para a sua vida, você pode orar pela vida do outro. Amados, nós podemos pedir que Deus lhe abra o coração para que possam ouvi-lo. Não é isso que você ora por você? Ora pelo outro também. E quero também te dizer, isso não significa que sempre haverá uma resposta imediata, não. Algumas vezes pode levar dias, semanas, meses e até anos. Amados, nossas orações, entretanto, nunca se perdem ou são desvalorizadas. Se nós orarmos, algo ocorrerá na vida daqueles por quem oramos, quer percebamos, quer não, porque às vezes é coisa escondida, coisa entre Ele e Deus, que nós não precisamos saber, mas precisamos orar. Não que precise assim acontecer em nossa vida e na vida dos nossos entes queridos, né? Não pode, sem a presença e o poder de Deus. Porque a oração convida e ativa ambos. A oração convida e ativa ambos. Ativa a presença e ativa o poder de Deus. Quando nós oramos um pelos outros, meus amados, mesmo que não percebamos, grandes obras e milagres acontecem. Não é perda de tempo. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus ouve e valoriza cada oração que nós fazemos. E nada do que oramos um pelos outros é em vão. Pelo contrário, as nossas orações pelo próximo sempre frutifica muito mais rápido do que você pode imaginar. Porque você vai estar ali orando. E muitos deles vão saber e vão estar em concordância. Eu quero hoje te ensinar a ter o hábito de orar por todos que você conhece, que te cercam, que você ama. Ative sempre o poder de Deus na vida de todos.
orando um pelos outros, indiferentemente das circunstâncias. Ah, mas aquela pessoa tá com a vida tão caída, eu vou orar, vou perder meu tempo nada. Para de criticar quem está do seu lado. Para de ser o Espírito Santo. Ore. Isso foi a promessa de Deus. Isso foi, ordenança de Deus. Ore. A sua oração tem o poder de transformar qualquer situação na vida do seu próximo. Ore e confie. Na hora certa você verá todas as suas orações sendo respondidas grandiosamente. Isso eu te garanto pelo poder, pela palavra de Deus. Eu não preciso ser profeta para falar isso. Eu não preciso ser profeta porque está na palavra. Quando você não souber como ajudar o próximo, apenas ore pela vida dele e veja tudo se transformando pouco a pouco e todas as suas orações surtindo efeito em sua vida e na vida da pessoa. Pois também orar é ajudar, é servir. E lembre-se do galardão, você está orando por alguém, Deus está olhando por você. Amado, saiba que você pode mudar a vida do seu próximo apenas orando. E eu quero dizer para vocês que eu oro ao Senhor para que você compreenda que a oração do justo é eficaz tanto para curar uma unha encravada, quanto um câncer em estado terminal. Pois o tipo de doença não faz diferença alguma para Deus. O Senhor não fica mais ou menos cansado em realizar uma obra maior ou menor, não. Deus é Deus. Deus é Deus. Você sabia? Jamais se esqueça de que na cruz Jesus levou não apenas os nossos pecados, mas também nossas dores e enfermidades, inclusive as dores que atingem a nossa alma, como a culpa, o remorso, a injustiça, o pecado. Ele levou tudo aquilo que nos impede de viver uma vida plena com paz e regozijo. Eu quero que você entenda que Jesus Cristo veio a esse mundo para restaurar a relação do homem com Deus, para permitir que o ser humano ande em novidade de vida. Compreenda, queridos, que você é o único nesta terra. Cada pessoa feita por Deus é como uma obra-prima, realizada pelas suas mãos, e tudo que o Senhor deseja é ver você curado, liberto, desfrutando do melhor que Ele tem para a sua vida. E eu quero que você tome posse do amor e dos sonhos que o Senhor planejou para você. E um desses sonhos é que seja salvo. Amados, a Bíblia diz que não é da vontade de Deus que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. E a verdade quem é? A verdade é Jesus Cristo. E eu posso te garantir que a oração faz tudo isso. A oração restaura, a oração cura, salva, liberta. Por isso, neste momento, eu quero que você tome Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Comece agora mesmo a andar com Jesus e apresente as suas orações diante daquele que pode mudar qualquer situação. Lembre-se muito, a oração muito pode por sua eficácia e súplica do justo. Tiago capítulo 5, versículos 16. E você quer fazer parte desse grupo de oração de intercessores? Quer conhecer Jesus de uma forma mais íntima? A palavra de Deus, a Bíblia nos diz que ao reconhecermos o sacrifício de Jesus na cruz e o aceitarmos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós estamos obedecendo a Deus. E essa obediência, amados, gera amor, 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 porque ninguém pode dizer que ama a Deus sem obedecê-lo. Ninguém pode dizer que ama a Deus sem sentir o amor restaurador vindo de Jesus. Ninguém. Eu poderia te dar um monte de motivos aqui, mas eu não quero. Eu quero trazer a importância de confessar o nome de Jesus. João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, a saber, se é com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Essa importância é a mais preciosa verdade em sua vida, porque hoje você está vivendo aqui na terra, mas em pouco tempo nós estaremos como cidadãos do céu. Ou você duvida disso? Por isso, amados, eu farei uma oração. Se você sentiu em seu coração, faça ela comigo. Confesse seus pecados para Jesus, Ele é fiel e justo para perdoá-lo. E aqueles que estão caídos, levante. Porque Deus não quer um filho caído, não. Deus quer você levantado, Deus quer você em pé. Deus não quer você enxergando o chinelo que você está usando, a sandália ou o sapato. Deus quer que você olhe para cima. Deus quer que você fite aquela cruz vazia. Deus quer que você olhe que Jesus ressuscitou por você. Deus quer que você olhe que Ele venceu o diabo, que Ele venceu o inferno, que Ele está vivo, que Ele está à direita do Pai, é todo-poderoso. Mas que Ele vai voltar para te julgar, para me julgar, para nos julgar. E somente aos que vencer será dado as vestes brancas. Somente ao que vencer é coberto pelo sangue dele, que te deixa mais alvo que a neve, que te deixa branquinho, 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 sem pecados. Eu vou fazer essa oração, amados. Faça comigo, é uma oração simples. E onde eu ponho o seu nome. Deus, eu reconheço que sou pecador e confesso hoje os meus pecados. Compreendo que, embora não seja merecedor, Jesus Cristo morreu por mim e pagou o preço dos meus pecados. Pelo poder do seu Espírito Santo, eu me arrependo. Eu peço que me perdoe e me aceite como seu filho, através da sua graça e do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. Pai amado, eu peço a Ti que escreva o meu nome no livro da vida eterna, para que na leitura meu nome se encontre lá e eu tenha o regozijo de ouvir: Miriam, teu nome está aqui. Conduza a minha vida pelo poder do Teu Espírito Santo e me ensine a andar no caminho da Sua retidão e fazer a Sua vontade. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já estamos quase no final do Café com Fé e eu vou fazer uma oração, aquela oração que vai te dar regozijo. Pai, em nome de Jesus, eu estou na Tua presença, Senhor, intercedendo por todos aqueles que estão ouvindo, por todos aqueles, Senhor, que aceitaram a Jesus nesse momento, ou por todos aqueles que se reconciliaram contigo. Deus Todo-Poderoso, o Senhor mesmo diz que anula as transgressões e que pega os pecados e não se lembre mais. Nesse momento, Senhor, aplique esse conceito da Tua palavra na vida desses irmãos, na vida dessas pessoas, na vida dessas que Te aceitaram. Em o nome de Jesus, Pai, restaura as vidas, Pai. E nisso Te peço também, Senhor meu Deus, para que esteja protegendo-os, guardando-os, Senhor, das ciladas de Satanás. Coloque-os, Pai, debaixo das Tuas asas, debaixo da Tua proteção, e suba as orações deles nesse momento, Pai, para serem depositadas no Seu odre de ouro, para queimar a Ti como incenso com cheiro bom e agradável, para que não retornem vazia, Pai. Eu não sei a necessidade aqui de cada um deles, mas eu estou orando pelas necessidades, eu estou orando por curas, eu estou orando por cura financeira, eu estou orando, Senhor, por portas de empregos abertas, Pai. Em nome de Jesus, que essas
vidas, Senhor, possam ter atendidas as suas orações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu digo sempre, o programa Portas Abertas traz o Café com Fé assim aqui para você, a sua palavra amiga. Eu tenho certeza que esses estudos têm edificado a vida de muita gente, porque são ensinamentos que o Espírito Santo permite que seja trazido. Mas eu quero te dizer que o programa não é uma igreja. Você precisa de uma casa de oração, você precisa de um pastor que pague o preço pela sua vida. Você precisa aprender mais de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Eu tenho certeza. Mas eu tenho que te alertar que as portas são diversas. O pastor que não falar de pecado para você não serve para poder ser seu pastor. Não se deixe levar pelas facilidades de qualquer evangelho, não, porque pecado é pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. Deus te ama, mas não ama o pecado. E por que você precisa ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta dela, mais importante Deus fica para você. Mais importante, porque você vai tendo intimidade com Ele, você vai estando ali com Ele. Esta é a importância de ouvir a palavra de Deus, se alimentar dela. Eu estarei aqui orando pela sua vida, para que Deus que começou a boa obra aperfeiçoe em você. E este, amados, foi a sua palavra amiga no nosso Café com Fé.